Saudações, meus amados irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão aí participando hoje da lição número 11 da BT Dominical. Obrigado por estar aí. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoense, servindo aos amados irmãos. E você que é professor da Escola Dominical, quer usar os slides, você pode se inscrever no nosso canal, tem um link embaixo, você pode baixar a aula em PowerPoint ou PDF, ok? Para você fazer um trabalho bonito na tua escola bíblica dominical. Hoje a lição número 11 é aperfeiçoando o relacionamento conjugal. Nós temos o texto áureo em Cantares 8, versículo 7, que diz: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezariam. O sábio Salomão, ele coloca o valor do amor conjugal. Então, diz Jesus que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se você valoriza o amor, então nada pode fazer com que ele perca este amor. Porque justamente isso que está dizendo aqui, por mais que se ofereça riquezas por este amor, se desprezaria toda a riqueza, porque o valor está justamente no amor conjugal, ok? Bom, verdade aplicada disso, a palavra de Deus nos ensina que o contínuo aperfeiçoamento conjugal contribui para o bem-estar de toda a família, a edificação da igreja e a glória de Deus. Os objetivos são três, que é ensinar sobre a importância do aperfeiçoamento conjugal, refletir sobre a necessidade de estarmos atentos à dinâmica familiar e mostrar algumas atitudes relevantes para o aperfeiçoamento conjugal. Nosso texto de referência é Efésios 4, versículos 2 e 3 e Filipenses, versículos 2 ao 4. Você lê aí em casa, eu vou para a lição. A introdução diz: veremos a importância e necessidade de buscar o aperfeiçoamento conjugal e também vamos ver algumas atitudes indispensáveis. Bom, a importância do aperfeiçoamento. Temos três subtópicos: casais conscientes da necessidade de aperfeiçoamento, depois desgastes no relacionamento conjugal e a importância do constante cuidado. A importância do aperfeiçoamento. Importante investir tempo para refletir. Veja só. Se você não para refletir, se você não para pensar, você pode estar se deixando enganar pelo teu coração. Parece que está tudo ok, parece que está tudo certinho, está indo tranquilo, mas se você para pensar, você pode identificar possíveis desgastes, ok? Então veja, precisa parar, pensar, analisar, ver, o que está acontecendo, por que está acontecendo, principalmente essa razão, Por que estou fazendo o que estou fazendo, ou por que está acontecendo determinados comportamentos no relacionamento conjugal, e pode-se identificar possíveis desgastes. E se há identificação desses desgastes, aí pode então se chegar a um consenso em que atitudes precisam ser tomadas para que melhore esse relacionamento conjugal. Casais conscientes da necessidade de aperfeiçoamento. Com aperfeiçoar, queremos dizer melhorar, aprimorar, que é um processo contínuo. Veja, Paulo disse em Filipenses 3, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Veja, então Paulo disse, é um processo contínuo, eu prossigo. Eu preciso melhorar, eu preciso ser como pessoa melhor do que ontem. Preciso ser, dentro dos relacionamentos, melhor do que ontem. E esse aperfeiçoamento que está dizendo.
Porque tudo que para de crescer, de se desenvolver, entra em processo de degradação, entra em processo de morte. Então, vamos pensar, tá? Nunca devemos achar que chegamos no topo, tá? Nós precisamos sempre estar em contínuo aperfeiçoamento. Desgastes no relacionamento conjugal. Vários fatores podem contribuir para o desgaste do relacionamento. Então vamos pensar um pouco aqui. Para evitar surpresas negativas, é importante esforçar-se para identificar esses fatores e tomar as medidas cabíveis. Olha só, vários fatores contribuem. E às vezes esses fatores são pequenos fatores, mas estão minando o relacionamento, tá? Então, qual a observação que nos colocamos? Identifique as motivações, tá? As emoções que estão alimentando esse comportamento que é degradante, tá? Às vezes a pessoa está se comportando de uma forma mal-humorada ou mal-humorado, tá? Mas existe uma motivação para isso, existe uma emoção que está alimentando esse comportamento. Todo comportamento, ele tem uma alimentação emocional. A pessoa se sente com o direito, né, de agir assim, porque ele está querendo satisfazer uma emoção dentro dela, ok? Ou dentro dele, né, a pessoa, tá? Então, quando tem desgastes, tá? Procure ver a motivação. Por que está agindo assim a pessoa? Precisa ter constante cuidado. Veja, o texto de 1 Coríntios 7,4 disse: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. É interessante esse texto porque o apóstolo Paulo, né, ele coloca os dois lados em paralelo. A mulher disse, tem direito ao corpo do marido e o marido tem direito ao corpo da mulher. Se ambos entrarem em consenso, né, não vai ter nenhum problema. Mas diz o texto que às vezes o casal, por algumas motivações, né, ele defrauda o cônjuge. Diz assim, não vos defraudeis uns aos outros. Essa palavra defraudar, no grego, apostereo, é roubar, furtar, defraudar, privar. Veja, então esse texto está dentro do contexto que diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido. Ou seja, esse corpo, né, você que é mulher, tá? Esse corpo não te pertence, pertence ao teu marido. E quando você não quer, né, simplesmente que seu marido, né, tenha seus direitos conjugais, maritais, você está roubando o que é dele. Isso que é o texto de defraudar. Do mesmo jeito, o marido. Tá? Então o texto que Paulo coloca, né, ele coloca de uma forma bem séria, tá? Mas esse contexto não tem só um objetivo físico carnal, tá? Não é somente o objetivo da satisfação sexual meramente porque o sexo seja o topo, né? Não, tá? Aqui o objetivo, se você ler no próximo versículo, é para que Satanás não vos tente. Então a palavra de Deus está visando o todo. Então quando se alimenta, tá? Quando se faz joguinhos, né, de emoções negativas, um se privando do outro, Satanás entra no meio, tá? E acaba com o relacionamento. A importância ainda dentro do cuidado, em 2 Coríntios 9,6, disse Paulo: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Ou seja, a lei da semeadura sempre dá certo, mas a intenção não deve ser egoísta, mas o amor. Então, muito cuidado com isto. Se a pessoa, um dos cônjuges,
planeja agradar o outro só para ter resultados egoístas, né? Eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, ela, né, ou ele vai fazer isso para mim, né? E às vezes acontece que a pessoa faz algo e o outro não faz. Aí o outro diz, agora estou decepcionado com a pessoa, ela é ingrata ou ele é ingrato. Tá? Mas vamos entender, tá, que esse comportamento, mesmo que foi positivo, foi egoísta. Se fizesse um comportamento positivo baseado no amor, não haveria decepção. Independente da outra pessoa, o cônjuge, não dar um retorno positivo, a pessoa não se desiludiria. Tá? Não diria assim, essa pessoa me decepcionou. Não há decepção quando a motivação é o amor. Por isso que você deve semear, tá? Devemos semear, mas motivados pelo amor e não para uma satisfação, um retorno de satisfação. Atente-se à dinâmica familiar, assumindo papéis diferentes na família, cuidando dos detalhes cotidianos e buscando a sabedoria que vem do alto. Veja, a família é um sistema vivo, onde seus membros agem, reagem e influenciam-se mutuamente. Ou seja, dentro do cérebro da pessoa, dentro da cabecinha da pessoa, tá, estão todos essas falas, conversas, atitudes, tudo que acontece dentro do processo familiar, dos membros, de todos os membros, está tudo influenciando, tá, a pessoa. Cada pessoa da família é influenciada um pelo outro, mutuamente se influenciam. Assumindo papéis diferentes na família. É importante discernir aqui os vários papéis que um e outro vão assumindo. Tá? Um exemplo geral. Um homem, né, o varão, às vezes pode passar por vários papéis dentro da família. Ele pode ser o filho, daqui a um tempo ele é o namorado, daqui a um tempo ele é o esposo, daqui a um tempo é o pai, né? E ele vai passando por processos diferentes. E tem momento, né, que ele vai ter que agir, né, durante o dia, né, em vários papéis, tá? Seja como esposo, seja como pai, né? E se estiver na casa dos pais, ele vai ser filho também ao mesmo tempo. E isso aí tem que se saber direcionar a cada comportamento dentro do seu contexto. Se está, por exemplo, mesmo sendo a pessoa adulto, vamos colocar aqui, um homem de 30 anos, está conversando com o pai, então ele é filho. O seu relacionamento com o pai ou com a mãe é questão de filho. Agora, se ele está conversando com a esposa, né, ele vai ter um comportamento de esposo. Se está conversando com o filho, comportamento de pai. E cada um desses papéis, tá, deve ser tratado, tá, conforme o contexto do momento. Ou seja, durante o seu trajeto de vida, muda as prioridades conforme o contexto da sua história. Tá? Então, no momento que estiver falando com o filho, é 100% pai. No momento que está falando com a esposa, é 100% esposo. Ok? Então, é isso que está dizendo. É importante você saber focar o momento em que você está vivendo. Cuidado dos detalhes cotidianos. Dependendo dos detalhes, eles aos poucos vão deteriorando, vão corrompendo os relacionamentos, pois um dos cônjuges pode valorizar esse detalhe. Então, às vezes, um vê algo e diz assim, é de pouca importância, mas para o cônjuge pode ser que seja de grande importância. Então, o importante, é por isso que nós falamos anteriormente, parar, pensar, analisar, avaliar a circunstância. Veja que nós não tropeçamos em grandes rochas, mas em pequenas pedras. Às vezes são esses pequenos detalhes, tá, que vão estragar, vão acabar com o relacionamento. Buscando sabedoria que vem do alto, precisamos ser humildes, né,
incessantes e reverentes, tá? Precisamos humilde, incessante e reverente, buscar, aliás, a sabedoria que vem do alto, tá? Então, a gente tem que entender que tem coisas que nós aqui somos limitados e é algo que a gente precisa pedir auxílio de Deus. Tá? Então, a gente precisa orar, né? E estudar a palavra e todas as estratégias possíveis para compreender o ser humano sempre na direção de Deus. Tá? Então, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou estudar livros, né, de relacionamentos, de psicologia, para poder compreender, né, o cônjuge e, sobretudo, tá, na direção de Deus. O texto de Tiago disse: a sabedoria terrena é demoníaca. Se vocês brigam no coração, se vocês abrigam, aliás, no coração, inveja amarga e a ambição egoísta. Agora veja, disse que a sabedoria que vem do alto é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Eu coloquei destacado porque eu quero que você entenda a sabedoria terrena e demoníaca, tá? Ele é alimentado por emoções negativas, a inveja é egoísta e o egoísmo, né? E a sabedoria que vem do alto, tá, é alimentado por sentimentos bons. Tá? Então, por isso que eu disse anteriormente, veja que sentimentos está alimentando, né? Você está alimentando o teu coração, tá? Para que veja se o que você está fazendo, o comportamento que você está tendo é fruto de algo puro, amável, compreensivo, tá? Vamos analisar com muito cuidado isso, porque enganoso é o coração do homem. Buscando ainda em Provérbios 24:3, diz que com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência se firma. A palavra sabedoria, né, sábio, hakam, né, é percepção com discernimento, com exatidão. É a capacidade de perceber o que está debaixo da superfície. Veja que eu disse anteriormente que a emoção que alimenta, a motivação que alimenta. E justamente quando você fala que com sabedoria se edifica a casa, está dizendo, eu vou aprender a discernir, a perceber o que está por debaixo da superfície. Que emoções, que motivações estão alimentando esses comportamentos. Atitudes para o aperfeiçoamento, caminho a segunda milha, planejar atividades fora da rotina e raízes e alicerces no amor. Veja mais algumas atitudes que o casal pode adotar. Tá? Conhecimento se transforma em poder só quando colocado em ação. Veja só, nós estamos passando informações para você, mas essas informações só vão funcionar se colocar em ação. O que é caminhar a segunda milha? Mateus 5,41 disse, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Veja que dos versículos 39 ao 43, Jesus nos dá a melhor técnica para viver uma vida de liberdade. O que é essa técnica? O poder de tomar decisões. Tá? Isso é importantíssimo. Se você não toma as tuas decisões para a tua vida, significa que os outros estão tomando decisões por você. Ou seja, você não é livre. Por isso o texto diz, se alguém te obrigar, ou seja, se alguém está obrigando, é porque o outro está tomando a decisão pela pessoa. Então Jesus disse, quebra o jugo, tá? Que essa pessoa colocou em você, tá? Ao tentar te obrigar a fazer algo. Como é que eu cobro o jugo? Quando eu decido. Tá? Então a pessoa diz assim, você vai andar uma milha carregando esse fardo. Aí eu respondo, eu vou levar 2 milhas, porque eu escolho levar 2 milhas. Tá? Então é esse o poder de tomar decisões. Quando a pessoa toma a sua decisão, ele se torna livre
tá, daquelas obrigações. Então, quando você faz algo por obrigação, isso te será um peso, será algo chato. Quando você faz por escolha, decisão, isso será uma oportunidade de servir, de semear. Amém? Alguns outros passos ainda, tá? Eu quero que você, isso aqui é um extra, tá? Veja, parar de jogar o jogo da vítima. Tem pessoas que sempre se colocam como vítimas, né? Quem são essas pessoas que se colocam como vítimas? São aqueles que sempre culpam, tá, os outros, né? Qualquer circunstância que aconteça, a culpa é do outro. Não, a culpa é do fulano, ou a culpa é do fulana, a culpa é do governo, a culpa é do patrão, a culpa é da igreja, a culpa é da empresa. Sempre tem culpados. Então, pessoas que são vítimas, você vai notar quando eles começam a jogar a culpa aos outros, ou seja, não assumem suas responsabilidades. Número 2, pessoas vítimas são aqueles que sempre se justificam. Por que você fez isso? O congestionamento na estrada ou uma circunstância difícil, sempre vai ter uma justificativa. Nunca eles dizem, olha, eu cheguei atrasado porque eu acordei tarde e cheguei atrasado, eu assumo a minha responsabilidade. Tá? Então, as pessoas maduras não justificam, assumem as responsabilidades dos seus erros. E outro fator identificador das pessoas vítimas, que se fazem de vítimas, é que vivem se queixando. Sempre se queixam de tudo e de todos. Por quê? Porque são vítimas. Tá? Só que pessoas que vivem se queixando não prosperam. Não existem vítimas verdadeiramente felizes. Então, quer melhorar o relacionamento, quer aperfeiçoar o relacionamento, aprenda a assumir suas responsabilidades. Planejar atividades fora da rotina é outra opção, tá? Ter tempo para o cônjuge traz benefícios para a família. Aqui a questão é ter um momento para se ouvirem. Às vezes, na correria, as pessoas não ouvem o outro. Estou falando de ouvir de fato, tá? Ouvir olhando olho no olho, né? Ouvir com toda a atenção 100%. Esse ouvir te ajuda a avaliar o estado do relacionamento, te ajuda a se conhecerem, repensar seus propósitos e criarem metas para melhorar o relacionamento. Então, vê o que precisa melhorar, coloca a meta e melhora esse relacionamento. Efésios 3,17 diz, estando arraigados e fundados em amor. Ou seja, o relacionamento deve ter raízes e alicerces no amor. Interessante porque quando você fala de raiz, o que é raiz? O que está debaixo da terra. Quando você fala de alicerce, o que é? Algo que está encoberto também debaixo da terra. Ou seja, ela é invisível aos olhos naturais. Só que é o invisível, tá? É o invisível que produz, que sustenta o visível. As emoções, que são invisíveis, as motivações, é que produzem os comportamentos. O autor dos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, ele disse que a raiz de amargura produz frutos que perturbam a todos. Então, é importante entender isto, tá? Qual é o fundamento de teus comportamentos? São sentimentos de amor, né? Sentimentos bons ou sentimentos negativos? Porque este sentimento, querendo ou não, esta emoção, tá? Se for negativa, vai produzir frutos negativos. Pode crer, a qualquer hora o fruto vai se manifestar. Mas se for positivo, se for o amor, tá? Também vai produzir seu fruto no devido tempo. Concluindo, em dias tão desafiadoras ou desafiadores como os que estamos vivendo, que o Espírito Santo esclareça, guie, capacite os casais. Tá? Então, existem recursos naturais, mas que o recurso sobrenatural do Espírito Santo nos guie. Amém?
Bom, concluímos, ensinamos sobre a importância do aperfeiçoamento conjugal, refletimos sobre a necessidade de estarmos atentos à dinâmica familiar e mostramos algumas atitudes relevantes para o aperfeiçoamento conjugal. Meus amados, muito obrigado, Deus te abençoe. Estar participando desse EBD, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e deseje uma boa EBD para você.